Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira e hoje nós daremos início ao nosso curso de 120 questões comentadas da Lei 8.112 do ano de 90, a lei que regula o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, presente em praticamente todos os editais. Esse curso ele trabalhará com questões dos anos de 2015 a 2018, serão 120 questões divididas em 4 aulas. Cada aula nós trabalharemos 30 questões. Essa primeira aula, aula de número 1, ela será gratuita para que você possa conhecer o curso. O aluno, ao adquirir o curso por apenas R$ 30 no site eleitoralcombruno.com.br, ele terá acesso ao material em PDF com as 120 questões, além também de constar os vídeos para poder ainda fazer o download. Ok? Então são 120 questões comentadas 2015 a 2018. Então não perca essa oportunidade, por apenas R$ 30 você tem direito ao comentário detalhado de cada uma dessas questões. Vamos então à nossa primeira questãozinha, cobrada em 2018 na banca Fundação Carlos Chagas para assistente técnico administrativo. Veja só. Indivíduo titular de cargo público efetivo de médico junto à administração pública estadual, provido mediante concurso público, foi eleito deputado estadual. À luz da Constituição Federal, o referido indivíduo. Essa questão, eu fiz questão de trazer essa questão número 1 de 2018, cobrado na Defensoria Pública do Estado do Amazonas, porque veja, aqui ela pede à luz da Constituição Federal qual que vai ser o impacto para esse indivíduo que exerce o cargo público efetivo de médico e vai ser foi eleito, na verdade, a deputado estadual. A ideia é, ele pode cumular o exercício do cargo público efetivo com deputado estadual? Essa é a principal questão. Então nós vamos responder essa questão com base em 2 preceitos. Primeiro, o preceito constitucional. Lá na Constituição, nós temos que observar o artigo número 38, inciso 1º, 2º, 3º e 4º. Veja só. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Primeiro, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ele ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. No caso, é um cargo estadual. Então, ele fica o quê? Afastado do cargo público efetivo. Então, ele precisa se afastar do cargo público efetivo. Essa é a previsão do inciso 1º. O inciso 2º fala assim: se ele for investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Ele afasta do cargo público efetivo e escolhe qual remuneração que ele quer, de prefeito ou do cargo público. 3. Se for no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Então, não tendo compatibilidade, ele escolhe a remuneração. 4. Qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. E o 5º, para fechar, para efeito de benefício previdenciário. No caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Bom, aqui pediu de acordo com a Constituição, mas não será diferente conforme a 8.112, lá no artigo 94. Pega a sua lei e veja o que diz a 8.112. Artigo 94. Então, deixa eu anotar aqui. Na Constituição, é o artigo 38, inciso 1º, que a responde, e na 8.112, artigo 94. Veja o que prevê o 94. Ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Primeiro, tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo.
Então veja, na letra A fala que ele poderá acumular o exercício do cargo público com o cargo eletivo. Já vamos pausar aqui porque está falso. A gente sabe que no cargo público ele precisa se afastar. Letra B, novamente, poderá acumular o exercício do cargo público com o cargo eletivo. Não. Letra C, poderá acumular o exercício do cargo público com o cargo eletivo. Também não. Letra D, não poderá acumular o exercício do cargo público com o cargo eletivo, uma vez que é permitida a acumulação apenas no caso de exercício de cargo público de professor. A Constituição Federal, que não é o caso neste momento, traz as hipóteses de cumulação de cargos públicos. Letra E, não poderá acumular o exercício do cargo público com o cargo eletivo, devendo afastar-se do primeiro, caso pretenda exercer o mandato de deputado. Ok? Dessa forma que nós estamos com a previsão do artigo 38, inciso 1º, e da 8.112, artigo 94. Por isso que na questão 1 marcaremos letra I. Questão número 2, ano 2018 também, banca CESP. No que se refere às características do poder de polícia e ao regime jurídico dos agentes administrativos, julgue o item que se segue. A garantia constitucional de permanecer no cargo público após 3 anos de efetivo exercício denomina-se efetividade. Cuidado! Efetividade, a partir do momento que ele ingressa no cargo público, entra em exercício, presta um concurso público para um cargo efetivo, aqui nós temos a efetividade do cargo. Agora, a questão de permanecer no cargo após 3 anos de efetivo exercício, passando pelo estágio probatório, o que nós temos aqui é a denominação de estabilidade. Então, muito cuidado. Efetividade está ligado ao cargo efetivo. Então, não podemos dizer que esta garantia constitucional denomina-se efetividade, sim estabilidade. Questão 2, incorreta. Questão número 3, ano 2018, CESP, Polícia Civil do Maranhão. A revisão de ofício pela administração pública de decisões sancionatórias aplicadas a servidor público por meio de regular processo administrativo é, letra A, vedada em razão da necessidade de provocação do servidor público. B, permitida, ainda que tenha ocorrido a preclusão administrativa em razão do princípio da autotutela. Letra C, permitida em decorrência do princípio da oficialidade. Letra D, permitida apenas se as alegações da revisão coincidirem com as suscitadas pela parte no decorrer do processo. E letra E, vedada em obediência ao princípio da economia processual. Essa questão número 3, basta a gente observar o artigo 174 da 8.112. Olha só o que ele diz. O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, seja a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Bom, então aqui na previsão do artigo 174 da 8.112, nós temos aqui no que tange a revisão de ofício o princípio da oficialidade. No princípio da oficialidade, nós podemos então tanto instaurar decisões quanto rever as decisões. E conforme o artigo 174 prevê, nós temos aqui, se aduzirem, por exemplo, fatos novos, como citou, ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido. Então, na questão número 3, nós marcaremos a letra C, permitida em decorrência do princípio da oficialidade. Questão número 4, foi cobrada em 2017 no TRF da primeira região. Veja a situação hipotética. Em 2015, Lucas, servidor público federal, foi aposentado por invalidez. Em 2016, a junta médica oficial declarou insubsistentes os motivos de sua aposentadoria. Nessa situação, Lucas deverá ser reintegrado, mas, se o seu cargo anterior estiver provido, ele deverá aguardar em disponibilidade até o surgimento de nova vaga. Essa questão ela está incorreta.
Quando há uma aposentadoria e uma junta médica declara insubsistente aqueles motivos, o que nós vamos ter não é uma reintegração, nós vamos ter aqui uma reversão. A reintegração, ela acontece quando há uma demissão e essa demissão será invalidada. Então, estou reintegrando um servidor demitido erroneamente. Na reversão, nós temos a reversão de uma aposentadoria. Esse foi o primeiro erro. O segundo erro diz que ele deverá aguardar em disponibilidade até surgir uma nova vaga, se o cargo anterior dele estiver provido. Mentira, porque o artigo 25 da Lei 8.112, ele prevê o seguinte, galera. Olha só. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Primeiro, por invalidez, quando uma junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Aí nós temos lá o parágrafo 3º que fala, no caso do inciso 1º, que é justamente esse por invalidez, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Então, ele não aguardará indisponibilidade. Por isso, a questão 4 está incorreta. Questão número 5, ano 2017. José Marcos, servidor público federal, investido no cargo de efetivo de economista da UFRJ há 7 anos, promoveu manifestação de desapreço no recinto da repartição, fato que ensejou a instauração de um processo administrativo disciplinar. Nos termos da 8.112, considerando que o servidor não é reincidente, é correto afirmar que a pena a ser aplicada é de. Essa informação é importante. Não é reincidente. O 117, ele traz algumas condutas que são proibidas. Então, o artigo 117 traz as condutas que são proibidas. Aí ele fala no inciso, olha só, inciso 5º do 117. Promover manifestação de apreço, ou desapreço no recinto da repartição acarreta o que nós chamamos de vedação a esse servidor público. Qual penalidade será aplicada? Aí nós precisamos ir mais adiante, partir lá para o artigo 129 da 8.112. Olha o que prevê o artigo 129. A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante do artigo 117, incisos 1º ao 8º, e o 19, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna que não justifique imposição de uma penalidade mais grave. Então, como esse quinto está dentro do 1 ao 8º, nós temos aqui a aplicação, portanto, de uma pena de advertência. E será uma advertência, só para complementar aqui, por escrito. Ok? Então, nós fechamos esse primeiro bloco com as 5 primeiras questões. Lembrando que a aula 1, ainda estamos na aula 1. São 30 questões, serão 6 blocos trabalhados. Tudo bem? Essa aula 1 de forma gratuita no YouTube. Para adquirir a aula 2, 3 e 4, acesse o site eleitoralcombruno.com.br. Bons estudos e um grande abraço para vocês.